Olá, 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 olá! Está no ar o Anarquismo Empreendedor 012. Gente, como passa o tempo. Não, o tempo não passa, quem passa somos nós. Nós já vimos isso no episódio 10. Se não me falha a memória. Então vamos conversar hoje sobre ESG. Vamos resumir assim, vamos aportuguesar a sigla para que todo mundo entenda. O E vem de ecologia, o G de governança e o S de social. E para isso eu vou chamar hoje aqui psicograficamente um amigo meu chamado Baruch de Spinoza. Vocês já ouviram falar nesse cara do século 17? Este holandesinho é danado, danado. E olha só, hein, eu vou usar um texto dele hoje, vou ler aqui para vocês um texto dele hoje, que foi referenciado por Einstein. Aliás, Proudhon, Malatesta e Bakunin deveriam ter lido este texto, se não leram, porque eu não sei se leram, né, porque eu não os conheci pessoalmente e nunca perguntei a eles, né, e não tenho visto nenhuma literatura que fale a respeito disso. Mas quando perguntaram ao Albert, né, aquele carinha aí que fala de energia, de física quântica, né, o Einstein, perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. E eu vou ler aqui a resposta de Einstein. Acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não no Deus que se interessa em premiar ou castigar os homens. Olha só, notem que antes de Proudhon, me parece, o anarquismo já estava no ar, lá pelo lado da Holanda. Então eu vou conversar com vocês e vou ler aqui este texto maravilhoso. Por favor, antes de começar a ler o texto, deixe o seu like, dê a sua curtida, né? E escreva o seu comentário e, por favor, se inscreva no nosso canal, Anarquismo Empreendedor. É @ricabark lá no YouTube, tá? @ricabark. Então vamos lá. Quem é este Deus de Spinoza, né? Quem é este Deus que Spinoza procurou escrever sobre ele e defini-lo? Então, este Deus de Spinoza, Deus fala através de Spinoza da seguinte forma: para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo e desfrute a tua vida. Eu quero que gozes, que cante, te divirta e que desfrute de tudo o que eu fiz para você. Para de ir a templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. Eu vou repetir isso aqui. Para de ir a templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. A minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e me expresso com todo o meu amor. Para de culpar a ti e a tua vida miserável. Eu nunca te disse que tu eras um pecador? Gente, cada vez que eu leio esse texto eu me emociono, então às vezes eu vou ter que dar uma paradinha aqui pra gente falar um pouquinho a respeito dele, tá? Então vamos lá. Aí ele continua assim: para de ficar lendo supostas escrituras que nada tem a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos dos teus filhinhos, não me encontrarás em nenhum livro. Para de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, eu não te critico, eu não me irrito, eu não me incomodo e nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão. Não há o que perdoar. Se eu te fiz, te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidade, de incoerências e de livre-arbítrio, como posso te castigar por seres como és, se eu sou quem te fiz? Se crês que eu poderia criar um lugar para queimar todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade, que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento. São artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. A única coisa que eu te peço é que prestes atenção na tua vida, que o teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Para de crer em mim. Crer é supor, imaginar. Eu não quero que tu acredites
acredites em mim, eu quero que tu me sintas. Me sintas quando beija a tua amada, quando agasalhas a tua filhinha, quando acaricias o teu cachorro, quando tomas banho de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra cuidando de ti, da tua saúde, das tuas relações e principalmente do mundo. Expressa tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas, de repetir como papagaio o que te ensinam sobre mim. Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro, é aí que estou, dentro de ti. Maravilhoso, né? Maravilhoso quando a gente tem uma reflexão como essa. E quando eu falo de ler este texto e falar sobre ESG, eu quero me dirigir a todos aqueles que trabalham nas grandes companhias do mundo e para cada ser humano. Meus amigos, nós estamos destruindo o nosso planeta. Nós estamos acabando com a obra de Deus. O homem está acabando com a obra de Deus. Não adianta ir para os templos, orar, pedir, imaginar que nós faremos e estaremos em breve no paraíso, sendo que o paraíso é aqui mesmo. O paraíso reside nos nossos corações, nas nossas mentes. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos parar com essa babaquice, com essa papagaiada que não resolve nada. Não adianta você chegar lá, usar a Bíblia, porque alguns acreditam que Bíblia é sinônimo de desodorante e colocam debaixo do braço e saem pregando moral nos metrôs, nas praças e nos lugares públicos e fumam o seu cigarro e jogam a sua bituca no chão. Comem a sua bala e o seu chocolate e não colocam o papel no lixo. Você, meu irmão, que faz isso, você que se diz cristão, islâmico, judeu, budista, ubandista, seja o ista que você quer dizer que é, tá certo? Pensa a respeito disso. Criar o mundo, participar da criação do mundo é ser como Deus. Quando a gente se intitula e que coloca um título qualquer para nos definir, né, isso nos leva também a uma responsabilidade. Nós temos que nos comportar da mesma forma que aquele que é o nosso mestre se comportou. Ser cristão não é simplesmente carregar uma Bíblia. Ser cristão é imitar a Cristo. Ser islâmico é imitar a Muhammad. Ser budista é imitar Siddhartha Gautama. Então, vamos pensar muito a respeito destas coisas. Quando eu leio esse texto chamado Deus de Spinoza, estas reflexões me vêm à mente. Então, quando nós falamos em ESG, não adianta gastarmos milhões em publicidade, em materiais, falando que nós estamos fazendo algo para preservar e melhorar o planeta, sendo que as pequenas atitudes, os pequenos gestos é que realmente farão essa transformação. Então, eu convido vocês a conhecerem o nosso movimento também chamado Bora Preservar. Além do anarquismo empreendedor que eu falo aqui toda semana, também tem o Bora Preservar. Se você acredita, assim como eu, que nós, como filhos de Deus, herdeiros deste planeta, temos a responsabilidade de entregá-lo melhor do que recebemos aos nossos filhos, então vamos fazer juntos esta tarefa. E não precisa de grandes coisas. Lá no site do Bora Preservar tem um texto meu lá que eu escrevo sobre a revoada dos beija-flores. Então lá na revoada dos beija-flores eu pego aquele exemplo do beija-flor que, vendo a floresta incendiar, e aliás nada mais oportuno neste momento do que uma floresta incendiando, esta chama está viva na mente de todos vocês porque ela foi gravada através da televisão nas nossas retinas nos últimos dias. Então revoada de beija-flores está baseada naquela história do pequeno beija-flor que toda vez ia lá, pegava a água e despejava sobre o fogo com o seu bico. Este pequeno beija-flor, ele tinha a consciência que ele não ia acabar com o incêndio, mas ele estava fazendo a parte dele. Então, quando você quiser falar de ecologia, falar de governança ou falar de ações ambientais, primeiro faça a seguinte reflexão: o que eu estou fazendo pelo meu planeta? O que eu estou fazendo pela governança e transparência das informações? O que eu estou fazendo pela sociedade? Esse é o verdadeiro ESG. O resto tudo é discurso. Aliás, discurso de muita gente, assim, universitária, que não está praticando de verdade, tá certo? Então, não adianta você falar que você é vegano, por exemplo, porque você está preocupado com a saúde do planeta, quando na verdade você está só preocupado com a sua saúde. Porque quando a gente fala que é vegano, a gente tem que pensar o seguinte: legal, eu
estou comendo de forma mais saudável e isto fará bem para a minha saúde. Mas e para o planeta? Se eu estou comendo, por exemplo, morango que vem lá da Europa, importado fora da temporada aqui no Brasil, olha o que eu estou fazendo pelo planeta. Nada. Eu estou ajudando a destruir o planeta. Porque eu tenho que usar, dentro de um processo de baixo impacto, né? A gente tem que olhar todas essas coisas e olhar a proximidade. Porque o que mais polui, o que mais gera efeito estufa neste planeta são os gases que nós lançamos na atmosfera. E estes gases estão ligados diretamente à questão industrial, à questão logística e principalmente ao descarte, né, que nós damos aos materiais orgânicos. Por exemplo, você que tem o seu pet, que ama tanto o seu pet, recolhe o cocô, coloca no plástico, né, e depois joga esse cocô lá no lixo dentro daquele plástico, saiba que você está poluindo imensamente e está acabando com toda a nossa camada de ozônio. Porque quando você coloca esse cocô dentro do plástico e joga ele no lixo lá, ele não tem mais a propriedade de se biodegradar. Então o que ele faz? Ele, na verdade, se transforma em gás metano. E esse gás metano vai para toda a atmosfera, destruindo esta crosta terrestre. Então nós temos que pensar nos pequenos detalhes. Eu estou fazendo essa gravação hoje para alertá-los que, principalmente nós que vivemos em grandes cidades, nós, meus amigos e minhas amigas, que estamos aqui numa cidade como São Paulo, que só na capital tem 12 milhões de habitantes. Essa população é maior do que a população do Chile, praticamente, 3 vezes maior do que a população do Uruguai, e é quase do tamanho, né, de muitos países aí que a gente conhece, talvez muito maior do que muitos países que a gente conhece. E se nós não tomarmos cuidado com pequenos detalhes do nosso dia a dia, nós não teremos planeta em breve. Estamos vendo aí apagões, tufões, terremotos, ciclones, né? Estamos vendo chuvas torrenciais, estamos vendo blackouts aí em São Paulo recentemente, né? E tudo isso é consequência de quê? Do nosso impacto, daquilo que nós geramos na sociedade. Então eu quero chamar a atenção de vocês neste momento, com este texto de Spinoza, porque não adianta nós irmos lá para aquela igreja maravilhosa, onde nós encontramos aos finais de semana os nossos irmãos, aquelas pessoas que professam a nossa mesma fé, se nós não olharmos para os pequenos detalhes, se nós não olharmos que nós estamos destruindo a obra de Deus. E mais, como disse Spinoza, não adianta você construir templos belíssimos, como o Templo de Salomão aqui em São Paulo, por exemplo, que é gigante, majestoso. E não é só o dele, não. Tem tantas e tantas igrejas que constroem templos magníficos, mas não edificam de verdade as virtudes necessárias. Deus não está lá, né, nesse amontoado de tijolos belamente embelezado, né, pela arquitetura, pelo local, pelas luzes, pelo show. Certamente não está lá, porque Deus reside no seu coração. Deus reside no nosso planeta totalmente manifestado em várias coisas. Ele mesmo fala através de Spinoza que ele está no amanhecer, nos olhos e no abraço do amigo, ele está lá nas coisas mais simples. Não é necessário grandes coisas, não é necessário que nós tenhamos assim enormes ações. Pequenos gestos nos aproximarão deste Deus verdadeiro. E não adianta você pegar e jogar o seu lixo no chão e depois pedir perdão ao padre, porque você, quando vai lá pedir perdão ao padre, se confessar ou falar com o pastor, você acha que os pecados verdadeiros são relacionados a sexo, relacionados à honestidade, relacionados a outras questões, muito mais de cunho filosófico e moral, quando na verdade os grandes pecados estão nas atitudes. Então estas atitudes é que vão te levar, sim, não ao inferno que você imagina que Deus construiu, mas ao inferno que você está construindo, o inferno que você está ajudando a construir. Quando nós falamos de inferno, por exemplo, na mitologia judaico-cristã, este inferno é o fogo ardente. Por quê? Porque eram povos do deserto. Então, quanto mais calor fazia, né, mais se tinha problema com a saúde, com o bem-estar e com tudo isso. Agora,
pensa no cara que era viking, por exemplo. O inferno dele era um bloco de gelo, era uma geladeira, né? E essa geladeira, né, destruiu com os dinossauros no nosso planeta, historicamente, quando aquele meteoro aqui esteve, né? Então, pense no seguinte, nós estamos vivendo a 6ª extinção. E essa extinção, o planeta já mostrou que ele vai cobrar caro. Por que ele vai cobrar caro? Você acha que a Covid, você que acha aí que é da ultradireita, que acha que está na teoria da conspiração, né? Que aquilo lá foi inventado na China para aniquilar todo mundo e para parar a economia mundial e para destruir tudo, né, que nós conhecemos. Você que vive neste mundo, né, da teoria da conspiração, pensa bem, não seria o próprio planeta se vingando de nós? Porque quando nós, seres humanos, ficamos em casa, os animais saíram para as ruas, os golfinhos voltaram a nadar na Baía da Guanabara, as tartarugas se reproduziram, a quantidade de baleias aumentou, os animais selvagens cresceram em população. O planeta, será que através da Covid-19 não mostrou que o principal problema do planeta chama-se ser humano? Ou você não pensou a respeito disso? Você nunca refletiu o propósito que tem por trás da Covid? Você nunca refletiu o que aconteceu de fato naqueles dias? Nós, graças a Deus, e aí a Deus mesmo de verdade, tivemos tecnologia para controlar, porque senão seria como no início do século XX, quando milhões de pessoas morreram de gripe espanhola. E depois tivemos outras 2 guerras. Será que vocês não estão percebendo a similaridade que está tendo agora? É guerra na Rússia com a Ucrânia, é guerra em Israel com os povos árabes. Tudo isso está interconectado. Por quê? Porque de certa maneira o planeta precisa respirar. E a única forma do planeta respirar, sabe qual é? É simples: diminuindo a população humana. Muitos aí falam, a homossexualidade, por exemplo, pode acabar com a raça humana. Pois é, a homossexualidade está ajudando, de certa maneira, o planeta a manter o equilíbrio. Então, muitas vezes é preciso também dar graças a Deus porque existem homossexuais, porque senão a população do mundo já teria explodido e a gente estaria morrendo de fome, na miséria total. E é neste momento que nós estamos, é nesta encruzilhada que nós estamos. Não adianta criticar, não adianta simplesmente jogar pedra. Nós temos que olhar para o planeta de uma outra forma, de uma outra maneira, talvez um pouco com os olhos de Spinoza, talvez um pouco com os olhos de Einstein, talvez um pouco com os olhos de Gandhi. Talvez nós precisamos aí parar de comer muito, porque metade da população está obesa e a outra metade morre de fome. Será que aquele camarada que é obeso, se ele dividisse o seu sanduíche com aquele que passa fome, nós não teríamos muito mais humanidade dentro deste processo? Nós não teríamos muito mais equilíbrio dentro desse processo? E nós não teríamos talvez um mundo mais belo? Se nós parássemos de querer coisas exóticas que vêm de vários e vários lugares do planeta, que precisam de um movimento logístico tremendo, e comêssemos aquele alface que é produzido aqui na periferia da cidade, será que o mundo não seria melhor? Então nós temos que pensar a respeito de todas essas coisas. Quando eu falo de ESG, eu quero propor para vocês muito mais do que falar sobre o assunto. Eu estou propondo aqui uma reflexão, porque todas as coisas, no Deus que eu acredito, no universo que eu vivo, tem um propósito. Nós podemos não concordar com ele, mas quando nós não concordamos, talvez é porque nós não tenhamos a profundidade, a maturidade e o conhecimento, através da sabedoria, suficiente para entendermos o que verdadeiramente está acontecendo. Então nós estamos olhando para um planeta, para um momento de grande mudança, de grande transformação. Quando eu comecei esse movimento, o anarquismo empreendedor, eu gostaria de chamar, e a minha pretensão é chamar para este movimento pessoas que tenham afinidade e sinergia com aquilo que eu acredito. Porque este movimento não é meu, este movimento é nosso, este movimento é do planeta, este movimento é para que nós tenhamos um planeta verdadeiramente melhor. Não é para bilhões, trilhões, é para pouco. Este movimento é para aqueles que podem efetivamente agir, pensar e transformar. Nós precisamos, neste momento, não só de preservar o planeta, nós precisamos recuperar o planeta. E esta recuperação está nas nossas mãos. Falar sobre ESG, fazendo propaganda na Rede Globo, na Band, na Record, é muito fácil. Nós precisamos olhar para as comunidades.
Nós precisamos olhar para a reparação histórica. E tudo bem se você é de direita e vai dizer que eu estou com um discurso esquerdista, não importa, eu sou anarquista, lembra? E a sua opinião, para mim, é só mais uma opinião. Aliás, na verdade, está cheio de gente que tem opinião, mas não tem base cultural, não tem fundamento. Quando as pessoas falam para mim, eu acho, eu sempre respondo, eu não acho nada. Porque se eu achar alguma coisa, alguém perdeu. Ou eu tenho certeza das coisas, ou elas não são verdadeiras. Porque o mundo é feito desta maneira. Achismos e opiniões vazias não nos levarão à recuperação do planeta, tá certo? Então, quando o Spinoza fala aqui para que você pare de acreditar em livros, para que você pare de acreditar em conceitos, ele está dizendo para de acreditar em dogmas. Rompa os dogmas. Liberte-se dos seus dogmas. Quando o Spinoza fala para você não procurar em outro lugar a não ser dentro de você, é porque ele está dando a pista que foi ali que Deus se escondeu de você. E quando ele fala para você buscar nos olhos do seu amigo a presença dele, é porque ele sabe que ele também reside no coração do outro ser humano, no coração do cachorrinho, no coração do papagaio, da árvore e de todos os seres vivos que existem neste planeta. Lembra-se que nós vivemos num universo onde tudo é vibração. Neste universo, tudo está em movimento. Você acha que uma pedra não está vibrando, porque na tua frequência você não consegue enxergar o movimento que ela faz. Mas lembra-se que ela está viva também. Você pode não acreditar nisso. Eu sei que você pode ser até um terraplanista, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eu também vou respeitar a tua posição. Eu sou assim. Eu gosto muito do meu amigo Voltaire, né? Quando ele diz, eu posso não concordar com nada que você fala, mas defenderei até a morte o teu direito de dizer. Então, diga, fique à vontade. Mas cuidado, opiniões vazias não têm valor, não têm fundamento. Você precisa aprofundar o seu conhecimento para que você transmita a sua verdade, que ela seja pelo menos entendível para os outros. Uma outra coisa que nós precisamos preservar também neste momento é as relações humanas. Nós precisamos que essas relações elas sejam melhores. E é isso que esse texto de Spinoza fala. Não adianta a gente chegar lá e curtir as coisas simplesmente. Nós precisamos participar. Nós precisamos interagir. Nós precisamos pegar o telefone de vez em quando e ligarmos para aquele amigo, para aquela pessoa que nós não vimos há muito tempo, né? E dizer, olha, como é que você está? Você está bem? Você precisa de alguma coisa? Lembra que eu estou aqui. Eu posso não estar falando com você todos os dias, eu posso não estar mandando mensagens para você todos os dias, mas eu estou com você. Nós somos um. Então, nós somos um grande mecanismo dentro deste universo. Então, olhemos para esses pequenos detalhes. Quando Spinoza fala dessas coisas assim, como diz, né, me parece até meio que salomônico, né? Eu já li o texto aqui do Cântico dos Cânticos, né? Eu quero que você viva com paixão, que você viva, sinta-me quando você beija a tua amada, sinta-me em cada detalhe, em cada toque, em cada ação. É isso que Spinoza está falando. Quando eu peguei o texto para falar sobre SG usando Spinoza, eu queria simplesmente fazer exatamente o que eu estou fazendo agora. É alertar a todos que tudo isso está na simplicidade, não está nas coisas grandiosas. Tudo isso está no movimento, na ação, na participação. Não é simplesmente dar um joinha lá na internet, né? Não é simplesmente colocar um coraçãozinho, né, lá. É preciso interagir de verdade. Se nós queremos mudar o mundo, não tente mudar o outro, mude você. Interiorize aquilo que você precisa no seu coração e mude você. Eu não quero mudar ninguém. Tem aí pessoas falando, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Eu não farei isso. Eu estou te dizendo algumas coisas como eu penso. Se você quiser seguir, muito bem. Se não, está aí, o caminho é seu. Se você não é capaz de enxergar e de ler os noticiários todos os dias, se você não é capaz de perceber o que está acontecendo com o teu corpo, com a tua família, com as pessoas que você ama, quem serei eu, este cara aqui que fala com você através de uma câmera para te dizer alguma coisa? Não sou mais um desses babacas que está aí achando-se o coach dos coaches. Não é este o meu objetivo. O meu objetivo é outro.
é alertar para possibilidades que nós podemos transformar. O meu objetivo é estar de mãos dadas com você e com qualquer pessoa que me procurar para que a gente juntos ajude a melhorar como o pequeno beija-flor, com pequenas ações, mudarmos o mundo. Eu não sou o Papa, eu não sou o novo Cristo, eu não sou o novo Buda, eu não sou nada disso. Eu só sou apenas um homem que tem filhos, né, e que se preocupa com o futuro dos seus filhos. Eu sou o cara que olha e vê as pessoas morando nas ruas e fica sensibilizado. Eu sou o cara que conversa com pessoas no metrô e vê a necessidade dessas pessoas, muitas vezes contra a sua vontade, saindo de suas casas para terem que alimentar a sua família. Eu sou o cara que pega o Uber e conversa com o motorista do Uber em todas as oportunidades. E quando eu converso com ele, eu pergunto o que você fazia antes. E lá tem engenheiros, farmacêuticos, advogados, pessoas com formação universitária que não conseguiram recolocação na vida, não conseguiram trabalho neste mundo pós-capitalista que a gente já falou tanto, que as pessoas nem emprego mais têm, né? E estão lá e que chegam assim no final de semana, vão na sua igreja, fazem as suas orações, colocam um prato de comida na mesa e agradecem pelo subemprego que têm, pela exploração que são submetidos, né, porque através daquilo conseguem se manter vivos. Eu estou falando de pessoas que não estão vivendo, eu estou falando para pessoas que estão sobrevivendo, para pessoas que não enxergam uma possibilidade de um futuro melhor. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos fazer esse futuro melhor juntos, de forma tranquila. Às vezes será preciso nós sermos mais fortes, mais aguerridos, mais firmes, mas sejamos no momento correto. Vamos agir no momento em que nós precisarmos agir desta forma. De outra forma, sejamos dóceis, né? Não podemos ser também assim, já que a esquerda, né, usa bastante aquela frase do Che Guevara, né? Hei que endurecer, pero sin perder la ternura jamás, né? Muito bonita essa frase, mas dita por um cara também que falou isso segurando uma metralhadora, dita por um cara que matou muita gente. Então, nós temos que olhar também por um outro lado. Se nós queremos um mundo de paz, nós precisamos de ser pacíficos, não passivos. Nós precisamos agir agora, pacificamente, numa marcha quase que silenciosa, uma marcha de pequenas atitudes, uma marcha de transformações. Quando Gandhi saiu lá na sua caminhada rumo ao mar, no chamado Protesto do Sol, ele pegou o seu bastão e saiu sozinho na caminhada. Foram milhões de indianos que o seguiram e que chegaram ao mar junto com eles. Se nós queremos aquele país que Chico Xavier escreveu, lá, Brasil, na pátria do Evangelho, né, futuro do mundo, né? Se nós queremos aquele país que o Chico visualizou, abençoado por Jesus, o Cristo, né? Se nós queremos esta bênção para o nosso país, nós temos que começar a mudar, a construir isso, parar com essas divisões políticas e parar com esta coisa maluca, parecendo time de futebol que precisa ganhar um campeonato a cada abertura de urna. Nós precisamos nos comportar como seres humanos que querem ter um propósito em comum. Eu já falei num episódio aqui sobre propósito que o Brasil não tem propósito comum. Mas não tem propósito comum porque nós brasileiros não estamos construindo esse propósito. A culpa não é do político, a culpa não é das lideranças, a culpa é sua. Você que é Brasil. Quando as pessoas falam mal do Brasil, eu me questiono, eu digo, peraí, mas o Brasil sou eu. Eu sou o Brasil. Eu sou, entre 220 milhões de pessoas, eu sou um brasileiro. E o Brasil, quem faz, não é o presidente, não é o deputado, não é o senador. Sou eu. E se eu não me posicionar desta maneira, como é que eu vou falar do Brasil? Quando eu falo mal do Brasil, eu estou falando mal de quem? Estou falando mal de mim mesmo. Eu não estou falando mal de outra pessoa. Quando eu falo mal de algo que eu sou, é a mesma coisa que aconteceu esses dias, eu até comentei com algumas pessoas, né? Uma pessoa falou para mim e disse assim, nossa, o ser humano
é uma loucura, eu não entendo o ser humano. Aí eu pensei um pouquinho e disse, pô, muito prazer. Como assim muito prazer? A pessoa me falou, você já me conhece há muito tempo? Não, muito prazer, porque é a primeira vez que eu estou conhecendo um ET, alguém que nem humanoide é, alguém que não é humano. Porque se você critica a raça humana, meu irmão, você está criticando a você mesmo. Você está dentro deste processo, deste contexto. Se você é covarde e não age para melhorar, isso é um problema seu. Mas que você é humano também é. Então para de analisar os outros e começa a fazer uma autorreflexão. O que eu estou fazendo aqui hoje é te fazendo um convite para que você reflita sobre todas essas coisas. Se nós queremos um planeta melhor, se nós queremos o paraíso, vamos construir o paraíso, porque até agora a humanidade tem construído uma espécie de inferno. O paraíso está aí. O paraíso é muito simples. Ele tem algumas regras. Primeiro, respeitar a diversidade. Segundo, respeitar a vida em todos os seus níveis, seja na formiga, na árvore ou no outro ser humano. O paraíso é você olhar para a obra de Deus e dizer, bendita a criatura, porque ali está expressa a criação. Quando eu falo em construir o paraíso, então, é olhar esta beleza deste jardim. Não é à toa que na Bíblia se fala Jardim do Éden. Por que jardim? Porque ali tinha de tudo. Estavam presentes todos os minerais, todos os animais, todas as árvores, todo o processo botânico e os seres humanos, os anjos e tudo mais. Tá certo? E todos os seres mitológicos. Por isso era o jardim. Jardim é isso. Então, quando nós falamos de Jardim do Éden, olhamos para o nosso planeta. Ele é o verdadeiro Jardim do Éden. Mas nós, como achamos que fomos expulsos do jardim, nós, como achamos que somos os escolhidos para dominar tudo e todos, destruímos o jardim. Cada vez que você derruba uma árvore, cada vez que você mata um passarinho, cada vez que você sequestra um animal selvagem, você está destruindo a obra de Deus. Cada vez que você polui um rio. Nota a seguinte semelhança. Pensa no ser humano que vive com doença cardíaca e vive com uma série de doenças hoje em dia. O que é uma doença cardíaca? Basicamente, muitas vezes acontece, é um mau funcionamento do sistema circulatório, às vezes entupimento das veias. E o que nós estamos fazendo com os nossos rios? Estamos entupindo os nossos rios de poluição da mesma maneira que nós fazemos com o nosso corpo quando nos alimentamos mal. Então notem o seguinte, tudo que acontece no seu interior, acontece no seu exterior. Hermeneuticamente falando, o que está em cima está embaixo. Será que você não entendeu isso ainda? Será que você não percebeu que os rios poluídos nada mais são do que as tuas veias poluídas? Será que você não percebeu ainda que esta tua ansiedade é a mesma ansiedade que tem os animais que estão em extinção, morrendo? Será que você não percebeu que essa sua gula é a mesma que os animais selvagens têm, que não pensam e simplesmente comem e se alimentam de maneira desenfreada? Você já pensou nisso? Mas nota uma coisa, nós que nos consideramos tão evoluídos, nós que somos seres assim, né, no nível quase divino, né, nós que estamos no nível humano, achamos que tudo que está abaixo de nós, como se houvesse uma verdadeira pirâmide, né, mas não existe, porque tudo é linear. Nós temos que olhar para essas coisas de maneira diferente. Nós temos que olhar para uma grande linha, não para uma pirâmide, porque nós não estamos em cima de nada. Porque um pequeno vírus, que nem ser vivo é considerado, é capaz de dizimar a população humana inteira. Então, você que se acha tão importante, tão grandioso, olha para este pequeno detalhe. Eu quero deixar aqui, quero encerrar essa nossa reflexão. É uma reflexão diferente dos outros episódios, né? Notem que não tem material, não tem apresentação, não tem nada. É um bate-papo e é um alerta, porque nós podemos mudar, mas não depende de ninguém, depende só de mim. E se eu não fizer a minha parte, ninguém fará por mim, porque cada um está vivendo o seu mundinho, tendo a sua cosmovisão. A gente já falou tanto disso em vários episódios anteriores. Mas se a gente abrir as cosmovisões, né, se nós abrirmos as mentes, nós teremos tudo funcionando da maneira que nós acreditamos ser possível. Então, meus amigos, minhas amigas, gratidão imensa por estar aqui hoje com vocês, conversando, falando de ESG, lembrando do movimento Bora Preservar. E vem comigo, vem com a gente, vamos transformar esse planeta, vamos modificar isso. Mas vamos começar modificando não multidões, vamos começar modificando somente a nós mesmos.
faremos a grande revolução interior, faremos a grande lapidação deste pequeno carvão que um dia espera ser brilhante, né? Mas que ainda precisa passar pelo estado de diamante. Para chegar a brilhante será necessário muito e muito trabalho. Então, que Deus abençoe a todos e que o Deus de Spinoza esteja no coração de cada um de vocês.